agora, tá? E abrir o compartilhamento. Então, todo mundo aí na capa da apresentação, né? Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, esse texto é o primeiro texto, então, da unidade didática 2. E na unidade didática 2, o nosso objetivo é discutir o corpo na educação e na educação física. Então, depois de todas aquelas representações de corpo ao longo do tempo, que nós investigamos nos outros textos, depois a gente tem uma noção de quando é que o corpo passa a ser objeto de conhecimento, né, no texto da Mari Del Priore, por exemplo, né, e, no fim, no texto da Bertuzzi, né, de como é que ela vem identificando esse corpo ao longo da história. Nós agora, a partir dessa identificação, vamos ver como é que isso se reflete na educação, né, no que nós chamamos de educação nessa escola que nós temos até hoje, né. O texto é um texto bastante interessante, eu vou manifestar aqui a minha percepção sobre ele. Então, está aqui a nossa unidade didática, o corpo na educação e na educação física, e a referência do texto. Então, um texto bastante interessante, ele traz algumas questões bastante pertinentes para a gente pensar, e ele avança um pouquinho naquela questão do ser um corpo ou ter um corpo, né? Eu vou tentar ser o mais claro possível para a gente avançar na nossa compreensão. Então, os tópicos desse texto são 3 apenas, né, o que facilita também a nossa percepção a respeito dele. A introdução, depois corpo, percepção e conhecimento, e, por último, o currículo, qual o lugar do corpo na educação, né? Primeiro, na introdução, eu creio que seja importante a gente fazer uma espécie de pressupostos, né? E quais são os nossos pressupostos, né? De onde que nós estamos partindo para entender esse texto? Primeiro, que a educação escolar, como nós conhecemos, a ideia de ter uma instituição oficial de ensino, ela é um projeto, né? Ela tem o seu berço lá no Renascimento. Primeiro, lá no século XIII, século XIV, XV, na verdade, né? No final da Idade Média e início da Idade Moderna. E também ali nos princípios do iluminismo, né? A razão iluminando o ser humano. E aí tem uma série de movimentos intelectuais que estão por trás desse surgimento dessa escola, né? Mas essa instituição escolar, ela também é uma idealização burguesa, né? A partir da Revolução Industrial, Revolução Francesa, quando a burguesia assume o poder, ela começa a idealizar uma ideia de escola para se educar as massas, né? Isso acontece lá no século XVIII e século XIX, então nos anos 1700 e anos 1800, né? O terceiro pressuposto é de que o corpo sempre foi entendido como um acessório, como um instrumento na educação escolar. O corpo, o sujeito, o ser, nunca foi entendido como um ser completo. Então, o que sempre prevaleceu foi um pensamento de dualidade, corpo e mente, né? A pedagogia do corpo, né? Eu peguei esse termo aí, né? A pedagogia do corpo, né? Inventei o termo. Ele vai ter como alicerce, né, como sustentação, a ideia de civilidade. Então, o sujeito que ele tem gestos mais controlados, ele é um sujeito considerado mais civilizado. Tem como alicerce também a ciência e a higiene, né, e o conhecimento científico, e a partir dele o conhecimento médico e higienista. E ele também tem como alicerce a ginástica e o esporte. A ginástica e o esporte como formas de se higienizar e como maneiras de civilidade, né, durante um determinado período da história. Quinto pressuposto: a representação de corpo ou de ser humano na educação sempre foi uma apropriação da filosofia platônica e da filosofia cartesiana. Tá? Vamos ver como é que isso vai se dar ao longo do texto. Tá? Então, os nossos pressupostos aqui na introdução, esses 5 pressupostos são muito importantes para nós podermos compreender a totalidade do texto. Tá? Vamos ver como é que isso vai se dar, né? Eu tentei fazer slides hoje menos carregados de conteúdo e mais sintetizados no fim. Aí a gente parte para o item 2,
né? No item 2, nós temos a ideia de corpo, percepção e conhecimento. Aí, vamos tentar resgatar em todos aqueles períodos da história que nós vimos, como é que cada movimento filosófico foi compreendendo o conhecimento, né? E como é que o corpo se relacionava com isso. Então, eu preferi chamar esse item aqui de a filosofia e o conhecimento. Então, vamos entender. Todos os filósofos da antiguidade grega compreendiam o corpo no mecanismo de dualidade, né? De dualismo, corpo mais mente, né? Tinha algumas peculiaridades entre eles, né? Então, o primeiro deles aqui, claro que tem o Sócrates primeiro, vamos pegar o Platão como um cara mais importante aqui, né? O Platão compreendia corpo e mente como coisas separadas, né? O mundo sensível, né? Como o mundo material, e o mundo das ideias, né? Representando o intelecto. E o Platão considerava que o corpo era um obstáculo à obtenção do conhecimento verdadeiro, ou seja, o corpo atrapalhava a mente a produzir um conhecimento verdadeiro. Então, apesar, né, do Platão não desvalorizar, apesar do Platão ser um praticante de ginástica, o Platão via que o corpo atrapalhava. Como que o corpo atrapalhava esse conhecimento verdadeiro? Ele atrapalhava porque os sentimentos, né, aquilo que a gente sente em relação ao mundo, a nossa percepção, as nossas paixões, os nossos sentimentos propriamente ditos, os nossos sentidos, audição, fala, visão, eles tendem a nos enganar, né? Eu sempre coloco a metáfora aqui, a comparação da ilusão de ótica, né? A ilusão de ótica é uma coisa que nos engana. Veja como as nossas percepções nos enganam. Então, o corpo acaba se construindo como um obstáculo. Então, medo, paixão, fome, angústia, tudo isso atrapalha a nossa capacidade de pensamento. Então, é esse o pensamento aqui do Platão. Aí vem o Arquimedes, né, como um discípulo do Platão, e o Arquimedes tem uma importância aqui colocada, apesar da gente não discutir tanto ele, porque ele vai dizer assim, não, o Platão não está muito certo, não. Né? O Platão está dizendo que o corpo atrapalha, mas o corpo não atrapalha. Na verdade, o corpo é um instrumento. Então, a mente controla o corpo e faz com que, através do corpo, eu possa conhecer, porque através do corpo eu posso lá pegar um objeto, eu posso analisar, eu posso fazer uma série de coisas a partir dos sentidos, né? Então a minha visão, a minha audição, a minha fala, o meu tato, eles são na verdade instrumentos para conhecer o mundo, né? Então o corpo não é um obstáculo, sim um instrumento para conhecer o mundo e produzir um conhecimento verdadeiro. Então, por favor, relacionem Arquimedes com essa ideia de corpo enquanto instrumento. Bom, esses dois aqui estão lá na Antiguidade, né, o Platão e o Arquimedes. Depois a gente passa toda a Idade Média, onde não se produz nada muito significativo a respeito, em termos de conhecimento científico, e a gente vem com a Idade Moderna com o Descartes. Né? Esse vocês já ouviram falar muito. Então, Descartes, basicamente, ele cria uma metáfora, né, do corpo-máquina. A comparação é o relógio, o corpo funcionando enquanto um relógio. Né? E, para o Descartes, né, ele cria uma ideia da res extensa, que é a ideia da existência material, né, do corpo, e da res cogitans. Na ideia da res cogitans, então, eu sou um ser pensante. Aí que ele elabora ele dá aquela viajada lá no pensamento que ele fala assim, eu penso, logo existo. Na verdade, o que ele queria dizer naquele momento é que eu sou capaz de ter consciência sobre o meu pensamento. Então, peraí, eu penso e eu consigo identificar que eu estou pensando. Então, se eu tenho consciência de que eu estou pensando, então eu existo. Né? Para dar conta disso, então, o Descartes coloca que o corpo, né, ele se apropria da filosofia do Platão e ele acaba desenvolvendo a ideia de que o corpo atrapalha o conhecimento científico. Então, Descartes ele vai além dos outros filósofos, né, até pelas condições que ele tinha, e ele elabora o método científico. Né? Os primeiros livros que tratam do método científico é de autoria do Descartes. Né? E aí nesse livro ele vai dizer que para ter um conhecimento verdadeiro, para produzir um conhecimento dentro dos parâmetros científicos, o sujeito precisa se distanciar do mundo sensível, precisa se distanciar
da sua percepção sobre o mundo. Então, o método científico, na verdade, é uma maneira pela qual uma série de regras são colocadas de como o sujeito pode construir esse distanciamento e chegar nessa produção de conhecimento verdadeiro. Agora, observem bem, tanto Platão, quanto Arquimedes, quanto Descartes, eles sempre colocam a mente governando o corpo. Então, a mente ou o intelecto é que controla. Esse movimento, então, nós vamos chamar de intelectualismo. Tá? Esse intelectualismo, então, o intelecto governando, é o que orientou e ainda orienta boa parte dos pensamentos a respeito do corpo. Ok até aqui, pessoal? Alguém tem uma dúvida sobre essa página especificamente? Alguém quer que volte e explique melhor? Vamos entender esse movimento, então, como intelectualismo. A mente, o intelecto, governando o corpo, controlando o corpo. Tá tranquilo, então? Conseguiram compreender esse movimento, né? Aí nós vamos agora, tá bom, o que isso tem a ver com esse texto que a gente está discutindo hoje, então? O texto que nós estamos discutindo hoje, ele não tem fundamentação em Descartes, ele não tem fundamentação no Platão, ele não tem fundamentação no Arquimedes. Esse texto tem uma fundamentação num outro movimento, chamado de fenomenologia da percepção, que aí foi escrita por esse sujeito, pelo Merleau-Ponty, mas isso já cá no século XX, tá? Então, apesar da gente ainda estar na modernidade, né, no século XX, o Merleau-Ponty vai dizer assim, não, peraí, nós existimos corporalmente. Mente e corpo não são coisas possíveis de serem dissociadas, de serem separadas. A mente ela não existe independente do corpo. Então, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo porque a minha existência é corporal. Né? E a maneira como eu existo no mundo é uma maneira corpórea. Então, como pode essa história de dualismo se eu não tenho como separar corpo e mente? Logo, se eu não tenho como separar, eles são uma coisa só. Pegaram essa ideia? Se vocês pegarem essa ideia de que eu existo corporalmente, se toda a minha existência é possível graças a esse corpo e não é possível separar esses dois, a não existência de um implica também no desaparecimento do outro, é preciso considerar que a maneira como nós sentimos e percebemos o mundo, vejam só, quando eu falo de sentimos e percebemos o mundo, eu estou falando de sentido propriamente. Eu escuto, eu vejo, eu falo, eu toco, eu carrego, eu modifico. Toda a minha existência está demarcada por isso. Então, a maneira como eu percebo e a maneira como eu sinto o mundo são coisas importantes. Então, aquilo que o Platão falava, que eu precisava me distanciar do sentimento, aquilo que o Arquimedes falava, que o corpo era só um instrumento, e aquilo que o Descartes falava, que eu preciso deixar claro como que eu estou me distanciando, na verdade, não deveriam ser bem assim. Para o Merleau-Ponty, então, a maneira como eu percebo e a maneira como eu me sinto no mundo, elas são muito importantes para eu desenvolver uma experiência de aprendizagem sobre esse mundo. Vamos pensar sobre um bebê, por exemplo. O bebê ele tem capacidade de pensamento? Não. Então, esse bebê, qual é a maneira pela qual ele interage com esse mundo, a maneira pela qual ele explora e que ele aprende? Ele aprende explorando o mundo. A partir de que ele explora o mundo? A partir da percepção. Então, ele não tem ainda uma noção de pensamento elaborado, um pensamento elaborado por outros que vieram antes dele. Ele só vai ter essa noção posteriormente. Então, é a isso que vai ser chamado de fenomenologia da percepção. Eu me percebo o corpo e aí eu preciso voltar na filosofia a dar uma importância para essa experiência de perceber o mundo, de sentir o mundo, porque é a partir dela que todos nós aprendemos, antes de ter acesso a uma forma elaborada de pensamento. Agora vejam só, vocês estão tendo acesso a uma versão mais elaborada de pensamento a partir da educação escolar, a partir da educação universitária, né, da educação superior. Mas em muitos aspectos, todos nós ainda descobrimos coisas no mundo
a partir da nossa percepção e a partir do nosso sentimento sobre o mundo, né? Então, somente a partir dessa percepção e desse sentimento, a partir dessa ideia de experiência de aprendizagem, é que nós teremos a chance de, posteriormente, elaborarmos um pensamento a respeito, né? De nós desenvolvermos um pensamento elaborado a respeito dessa nossa experiência. Vamos pensar o seguinte: vocês tiveram uma disciplina de aprendizagem motora. A disciplina de aprendizagem motora, ela conceituava a aprendizagem como uma modificação visível no comportamento, certo? Deem retorno aí para mim. Se a aprendizagem pode ser descrita como uma modificação visível no comportamento, o que eu vejo? Né? Eu vejo o corpo mudando a sua forma de ser no mundo, mudando a sua forma de agir, mudando a sua forma de relacionar, de se relacionar com certos fenômenos. Vamos resgatar a nossa aula de beisebol, por exemplo. A maioria de vocês nunca havia pegado num taco de beisebol para tentar rebater uma bola arremessada numa determinada velocidade contra vocês. Aí lá na disciplina de aprendizagem motora, vocês também elaboraram um circuito de que eu tenho um estímulo, esse estímulo pode chegar de forma visual, de forma auditiva, né, de forma táctil, né? E a partir dele vocês elaboram uma reação. Só que quem reage no final das contas? É o intelecto que reage sozinho? É o pensamento que reage? Ou há uma reação integrada que se manifesta corporalmente? A partir do ponto lá no beisebol que vocês deflagravam um estímulo visual, a bola vindo na direção de vocês, o corpo reage da maneira que foi pedida, né? Ou seja, rebatendo a bola. Ele poderia reagir de outras formas, por exemplo, ele poderia reagir se desviando da bola, ele poderia reagir de forma de forma agressiva ao sujeito não arremessar uma bola na sua direção, mas nós, né, a manifestação corporal é de quê? Rebater a bola, porque rebater a bola tem justamente um significado. Rebater a bola representa uma maneira pela qual nós estamos interagindo naquele momento. Então, nós não só reagimos ao estímulo, como nós reagimos de forma visível, graças a uma existência que é corporal, né? Então, não é o pensamento que vai lá, né, o sistema nervoso processa de maneira separada, de maneira distinta, e aí depois o corpo obedece, né? Os mecanismos, o comportamento, ele não é somente uma sucessão de mecanismos eferentes e aferentes, né? Mas há uma reação que é integrada, que é impossível de separar uma da outra. Então vamos fazer um resumo rapidão aqui. Primeiro, nós existimos corporalmente, não é possível dissociar mente e corpo. Portanto, o que há é uma unidade, corpo e mente. Nesse sentido, a maneira como nós sentimos e percebemos o mundo, ela passa a ser muito importante para a nossa modificação de comportamento. Então, nós desenvolvemos uma experiência de aprendizagem a partir dessa exploração do mundo, a partir de como nós sentimos, de como nós percebemos, né? E a partir daí nós podemos elaborar um pensamento a respeito do que nós estamos vivendo, do que nós estamos explorando, né? Eu coloquei aqui um Saiba Mais, ó, isso aqui que eu estava falando com vocês, é um botão de Saiba Mais. Tem um link do YouTube com um vídeo muito curtinho a respeito dessa ideia do Merleau-Ponty. Só que lá o interlocutor lá, né, ele vai colocando outros movimentos intelectuais um pouquinho além do que eu estou colocando aqui, né? Mas lá a discussão está em outro contexto. Ok, nessa parte aqui, ou vocês querem que eu explique novamente? Tranquilo, Moisés? Deixa eu ver quem está presente aí.
Paloma, Érico, Franciane, Amanda, Moisés chegou. Hoje parece que tem menos gente do que no outro dia, uma pena. Amanda, o vídeo é esse que está aqui. É sobre essa ideia do Merleau-Ponty, do se perceber corpo. Só que aí tem um professor bem mais experiente do que eu lá, explicando como que isso se relaciona com outros movimentos intelectuais. E eu precisava extrair só uma partezinha desse vídeo para trazer para cá e fazer sentido dentro do texto aqui, tá? Vamos continuar então. Então, já que nós só existimos porque somos corpo, e porque é isso que nos permite elaborar um pensamento a respeito, vamos tentar avançar aqui, né? Nesse mesmo item, tá? Corpo, percepção e conhecimento. Então, primeiro, nessa ideia, como é que se relacionam percepção e aprendizagem, né? Então, eu fui separando algumas partes do texto aqui. A cognição, então, emerge da corporeidade, porque nós não somos um corpo estático, nós somos um corpo em movimento. Nós somos um corpo que se movimenta e se movimenta para aprender, né? Pensem só, vamos pegar aquele conceito da aprendizagem motora de novo. Aprendizagem, uma modificação no comportamento visível. Como é que você consegue visualizar esse comportamento se esse corpo estiver estático? Então, a aprendizagem é, acima de tudo, movimento. É por isso que é visível. Não adianta eu visualizar um corpo estático, porque esse corpo estático, além dele não explorar o mundo, ele não me mostra nada. Então, aquele conceito da aprendizagem motora é extremamente importante para a gente compreender essa existência corporal e essa relação que ela tem com a aprendizagem. Eu só consigo visualizar o comportamento porque a nossa existência é corporal e porque essa existência implica um corpo em movimento, um corpo que se movimenta o tempo inteiro. Então, a partir disso, nós somos seres corporais, né? Temos que reconhecer isso. E corpo tem a ver com esse movimento. A mente não é uma entidade dessituada, separada do corpo, ou possível de separar do corpo. Aí tem uma frase aqui que ela é muito importante. Vou tentar ajudar o máximo possível. Nós temos primeiro uma consciência das coisas ao pensamento. Como coisas aqui vão entender o objeto. Então, o objeto pode ser o esporte, o objeto pode ser o corpo, o objeto pode ser as práticas corporais, o objeto pode ser a educação. Só que nós partimos do objeto ao pensamento sobre o objeto. Então, nós estamos aqui agora, nós partimos do corpo, né, ao pensamento sobre o corpo. E ao pensar sobre o corpo, nós produzimos uma experiência de aprendizagem. Se nós fôssemos seres estáticos, que não tivéssemos nos movimentado para perceber o mundo, essa experiência não seria visível. E não sendo visível, ela não seria materializada, né? Aí eu botei um outro ponto separado aqui. Mas o que garante a relação entre o que vejo e o seu significado, entre o dado e o evocado? Essa relação, né, no meu olhar, a partir do meu olhar, surgem as significações. Perdão, repetiu aqui. Ó. Mas o que garante a relação entre o que vejo e o seu significado? Entre o dado e o evocado? Essa relação é arbitrária. Ela depende das intenções do momento, de dados culturais e de experiências anteriores. Vamos voltar no exemplo do beisebol. Vocês nunca jogaram beisebol na vida, mas vocês tinham algumas experiências anteriores, vocês já viram em filme, vocês já visualizaram numa série de outras oportunidades, apesar de nunca ter segurado um taco e tentado rebater a bola. Mesmo assim, vocês tinham experiências anteriores. Então, enquanto vocês estavam segurando o taco e alguém jogava uma bola na direção de vocês, vocês tinham uma ideia que vocês tinham que rebater essa bola. Então, esse comportamento, essa relação entre o objeto e entre o meu comportamento, ela depende das intenções do momento. Qual que é a intenção do momento?
É atingir o jogador adversário com a bola, ou é fazer com que ele não seja capaz de rebater a bola, ou é fazer com que a bola não chegue no pegador e eu possa rebatê-la. Então, esses dados culturais é que demarcam que naquele momento nós não estamos nos agredindo, nós estamos nos relacionando a partir de um esporte que tem um significado cultural, né? E também nós partimos de experiências anteriores. Se eu já rebati bola dezenas de milhares de vezes, então isso vai fazer com que eu seja mais capaz de rebater aquela bola naquele momento, né? Mas eu parto então das minhas experiências anteriores e elas qualificam o tipo de relação que eu posso estabelecer naquele momento, né? Então, o meu comportamento, o meu comportamento corporal visível, né, que demarca a minha aprendizagem, ele não só se modifica em relação à minha experiência, como ele é capaz de produzir uma outra experiência a partir disso, né? Então, o corpo me permite não só me comunicar com o mundo, mas modificar a forma de se comunicar com o mundo, né? Graças a essa experiência corporal. Aqui eu botei um outro saiba mais, pessoal. Esse outro saiba mais que está colocado aqui, ele tem uma filósofa muito interessante, que é a professora Marilena Chauí, uma das maiores intelectuais que nós temos no Brasil. Mas cuidado para isso aqui não dar um nó na cabeça de vocês. Mas, em suma, o que ela vai dizer? Olhem que coisa curiosa. Eu, eu sou um corpo, mas eu tenho consciência de que eu sou um corpo. Então, ao mesmo tempo que eu posso pensar o corpo, eu posso pensar sobre o meu corpo. Ao mesmo tempo que esse corpo me permite tocar, né, esse corpo me permite pensar sobre esse toque. Esse corpo me permite aprender a partir desse toque. Então, eu não somente sou um corpo, como eu sou um sujeito capaz, né, consciente, de pensar sobre esse corpo e de pensar nas possibilidades que esse corpo tem, né? Então, essa ideia da consciência da existência corporal, ela é importante para a gente pensar a possibilidade de aprender no mundo, né? E a ideia de aprender vai se relacionar diretamente com a nossa ideia de escola, né? Vamos continuar. Tranquilo essa parte aqui? Alguma dúvida? Quer que eu repita? A gente só deve prosseguir se essa etapa estiver bem colocada. Então, nós somos seres corporais, a cognição emerge dessa possibilidade do ser corpo e do aprender, do explorar o mundo, usando como exemplo a aprendizagem motora. A aprendizagem é a modificação do comportamento visível. O comportamento só pode ser visível se esse corpo estiver em movimento, né? E aí a gente chega na terceira parte, né, que é para discutir o currículo do lugar do corpo na educação. Uma constatação muito importante da autora, da Terezinha Petrucci, é a seguinte: nós não estamos falando de introduzir o corpo na educação. O corpo já está na educação. Mas a gente tem que pensar assim, de que forma o corpo está na educação? Esse é que é a discussão do item. Então, a primeira coisa que ela vai negar o pensamento lá do Arquimedes. O corpo não é um instrumento das práticas educativas, né? Então, essa relação instrumental que coloca o corpo a serviço do intelecto, ela precisa ser superada, tá? Portanto, as produções humanas são possíveis pelo fato de sermos corpo. Então, pensa no sujeito que constrói. Ele vai lá, pega um objeto, martela. Isso seria possível se nós não existíssemos corporalmente? Não, isso não seria possível, né? A nossa interação com o mundo e com os objetos do mundo não seria possível se essa existência não fosse corporal. Aí ela constata mais um pouco aqui: ler, escrever, contar, narrar, dançar, jogar são produções do sujeito humano que é corpo. Então nós falamos graças ao corpo, nós contamos, nós escrevemos, nós lemos graças a esses sentidos, né? Aí tem o exemplo que ela cita lá no texto da dança, né? Que o corpo não é um instrumento da dança, ele é a própria dança. Então, é um corpo que dança, é um corpo dançante,
né? É o ser que está dançando a partir desse corpo. Então, uma condição importante para pensar a educação é justamente só para superar a representação de corpo enquanto um instrumento do intelecto. Então, aquela ideia do Arquimedes precisa ser superada o mais rápido possível, né? A compreensão da corporeidade, né, dessa existência corporal, então, como um princípio epistemológico, como necessário para conhecer o mundo, ela vai ser capaz de ressignificar nossas paisagens cognitivas e alterar as metas sociais e educativas. Ora, se eu só aprendo quando eu estou em movimento, né? Seja um movimento de fala, movimento de visão, movimento de tato, movimento de contato, como é que eu posso conceber um aprendizado com um corpo estático na escola? Com quanto mais imóvel o corpo estiver, quanto mais calado esse corpo estiver, melhor para a aprendizagem. A noção moderna de escola construiu uma ideia de que quanto mais parado, quanto mais imóvel, menos o corpo atrapalha no aprendizado. Mas como que isso é possível se nós confrontamos essa ideia com a filosofia do Merleau-Ponty, que vai dizer que nós não podemos dissociar percepção de existência de aprendizagem? Nesse sentido, então, olha, as paixões, elas estão relacionadas aos sentidos, aos desejos e às necessidades do corpo. Já a ideia de civilização, como uma forma de um sujeito educado, né, ela se relaciona ao princípio de dominar a natureza. Nesse sentido, o corpo representa a natureza. Isso explica por que a instituição escolar deseja tanto que esse corpo seja controlado, controlado pelo próprio sujeito também. E por que a escola desenvolveu tantos meios de tentar controlar esse corpo? Vejam bem, a ideia de um corpo que é capaz de se manter horas a fio sentado e sem levantar, sem falar, sem produzir barulhos, né? É uma ideia de um corpo civilizado. Então, esse corpo civilizado é um corpo que aceitou o domínio das regras. Então, esse corpo é o corpo que interessa para a educação. Só que uma compreensão de corpo que está produzida não na fenomenologia da percepção, mas está produzida na ciência cartesiana, na filosofia platônica. Aí vem uma pergunta do Walter Bratt que eu tinha lido num outro texto, que é o seguinte: como culturalizar, como civilizar sem desnaturalizar aquilo que é inato ao sujeito, aquilo que é esperado dentro do seu comportamento? Como que eu vou instruir esse sujeito lá na escola sem tirar aquilo que lhe é natural, né? Me parece que esse sentido de civilização, então, ele não pode estar conectado a uma ideia de domesticação desse corpo, né? Nesse sentido, as diferentes disciplinas ou pedagogias na escola, ao intervir sobre o corpo, precisam considerar que o corpo que tenho é também o corpo que sou. Então, o meu movimento, o meu barulho, minha fala, ele não atrapalha a aprendizagem. Mas, antes de tudo, é assim que eu aprendo, né? Então, se é assim que eu aprendo, como que a escola vai anular essas características para possibilitar uma aprendizagem? Que aprendizagem é essa que acontece independente do corpo? Por último, pessoal, o último slide aqui, a escola, então, ela acaba existindo como um dispositivo de anulação do ser, da anulação desse ser corporal. Aí o trechinho que está colocado lá. Os padrões de ser e viver colocados por nossa condição corpórea, eles são bem mais flexíveis que os dispositivos normalizadores das instituições. A própria arquitetura da sala de aula, ao sentar cada um atrás do outro, olhando para a nuca um do outro, é uma tentativa de anular essa existência corporal que exige movimento. Portanto, seria preciso resgatar espaços e lugares que acolham a corporeidade e, com ela, a intensa paixão de conhecer. Isso propiciaria uma aprendizagem significativa, a produção de um conhecimento que tem significado para o sujeito.
Vamos fazer o seguinte, pessoal, para compor o seminário agora, eu vou interromper o compartilhamento e vou abrir uma nova reunião e vou mandar o link para a Fran aí, que eu vi que a representante de turma que está conectada agora é ela. E aí a gente inicia a etapa de discussão.